Amigo Jesus, Mestre Divino, aqui se inicia o nosso momento de Kardec, para o qual te rogamos bênçãos e proteção. Inspiração para nossa Ana Cristina, que vai nos dirigir no estudo, e que neste momento, Senhor, todos nós envoltos na tua vibração, possamos aproveitar, apreender a proposta de conhecimento que temos para hoje. Envolve-nos, portanto, em tua sublime paz, aos nossos lares, nossos familiares, nossos entes amados, nossos amigos, ao nosso planeta Jesus, aos nossos irmãos e irmãs em humanidade. Concede-nos a companhia, a presença, a proteção dos teus emissários divinos, os espíritos responsáveis pela educação moral e espiritual do nosso planeta. Assim, em teu nome, no nome de Deus Todo-Poderoso, permite-nos aqui iniciar o nosso momento de Kardec de hoje, louvando-te e a Deus nosso Pai, hoje como sempre, que assim seja. A nossa programação aponta para hoje o tema Banalização do Mal, Razão Instrumental e a Moral Espírita, que a nossa Ana Cristina vai nos oferecer na tarde de hoje. Portanto, Ana, com você a palavra. Ana? É preciso você ligar seu aparelho, Ana Cristina. Ana Cristina? Ana Cristina? É Ana Cristina Almeida. Oh, desculpe, Almeida. Tá bom. Deixa-me procurar aqui Ana Cristina. Ana Cristina, meu Deus, onde é que está a Ana Cristina? A Ana Cristina parece que caiu. Vê se ela volta aqui. Ana Cristina está cá embaixo. Ana Cristina, você precisa acionar o seu microfone, Ana Cristina. Lady Murphy. Ana Cristina, abra sua câmera, por favor. Isso. Agora, é preciso abrir seu microfone. Vou acionar. Espera aí, um instantinho só. Aqui eu abri. Veja se você abre aí. Eu acho que sua rede... Pronto. Pronto. Me ouve?
Como sempre. Ana? Ana Cristina não está conseguindo entrar, gente. Ana Cristina? Bem, ficamos com uma certa dificuldade nesse momento aqui, porque estamos esperando que a Ana Cristina possa entrar. Ana, por gentileza, fale agora. Seu áudio ficou fechado. Fala aí, Ana. Um instantinho só. Suzana, eu vou abrir. Fale o áudio aqui para ver se sou eu. Eu estou lhe ouvindo, Rui, bem. Então deve ser o áudio de Ana Cristina mesmo. Diana, eu estou lhe ouvindo bem mesmo, tranquilo. Ana, fale aí, por favor, bem. Seu áudio não está saindo aqui. Mais cedo aconteceu isso comigo. Eu tive que sair e voltar novamente. Ana. Vamos lá. Gente, isso acontece, né? Nas melhores famílias inglesas, né? Francesas, alemãs, chinesas, no mundo todo. Ana, por gentileza, Ana, veja se você me escuta. Faça o seguinte, Ana, saia e volte, certo? Está escutando, Ana? Acho que ela escutou. Acho que ela escutou. Vamos então aguardar, né, que a Ana Cristina possa voltar. Vamos ver se com isso ela reseta. Ela já voltou aqui, muito bem. Agora, Ana, abra, por favor, sua câmera. Ana Cristina, abre sua câmera, por favor, querida. Fale aí. Tá conectando. Acredito. Fale aí. Continue falando. Tá me ouvindo? Isso, pronto. Fique sem imagem e vamos continuar somente com seu áudio, tá bom? Está escutando? Você está me ouvindo, né? Estou te ouvindo. Estou. Pronto, perfeito. Então, Ana... Eu estou falando aqui. Ó, veja só, Rui, eu agora estou aqui pelo celular. Pronto. Lá pelo norte. Pronto, fique em paz. Fique pelo celular. Ótimo. Certo? E aí eu vou já Então, colocar aqui para a gente... Eu vou fechar o Zoom e eu vou acompanhando, tá? Pelo meu próprio note, o meu slide. Agora você vai, eu acho que
passando aí, ok? Ok, Tá certo? beleza. Vamos lá, começando então pelo slide inicial. Pronto. Banalização do mal, razão instrumental. Aliás, boa noite a todos. Gente, desculpe, viu? Mas realmente são essas questões da interação online, né? E algumas dificuldades. Bom, nós trazemos hoje esse tema, banalização do mal, razão instrumental e a moral espírita. Ele se originou a partir de um texto que foi construído por mim e que ele é resultante de alguns turbilhões de pensamentos, né, que afloram a todos nós nesse momento que nós vivemos, tão conflitante, tão tumultuado, tão sofrido, tão doloroso. E esses pensamentos, esse turbilhão de pensamento, passe para o seguinte, Rui, por favor, ele aborda justamente um tema que faz parte de toda a história da humanidade, né? Que é a questão do mal do homem, a presença do mal, a origem do mal no homem. E trazemos aqui algumas avaliações de alguns filósofos, né, algumas propostas filosóficas, tentando elucidar sobre essa questão, né? E trazemos aqui especificamente alguns filósofos da era moderna e da pós-modernidade. Então, temos a conceituação, o que Hobbes concebe. Está me ouvindo? Ok, Ana Cristina, pode seguir. Pode seguir. Até onde me ouviram, por favor, Rui? Hobbes concebe que o homem é mau por natureza. Pronto. Então, Hobbes concebe que o homem é mau por natureza, ou seja, o mal está na essência do homem. O homem, naturalmente, ele é mau. Isso é um conceito que ele traz. Em contrapartida a ele, né, se opondo a ele, nós temos Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo da era iluminista, Thomas Hobbes, mais ou menos do século XVI, e Jean-Jacques Rousseau, do século, já um pouco adiante, do século XVIII, né? Rousseau diz o contrário, né? Ele se contrapõe, e ele afirma que não, que o homem ele é bom. O homem é bom, ele é naturalmente bom. Na sua essência, na sua natureza, no seu estado natural, o homem é bom. Ele apresenta o mal, ou ele tem ações com tendências ao mal, quando ele se corrompe através das instituições que são estabelecidas pelo homem quando vive em sociedade. O homem, no seu habitat social, compõe instituições, e aqui ele destacando o Estado como uma instituição mais representativa, e ele diz que o Estado é corrompido por si só, e que aí, esse Estado que já é corrompido, o homem acaba também se corrompendo. Tá? Immanuel Kant, que é um filósofo da era iluminista, ele nos traz os imperativos categóricos e estabelece critérios para uma conduta que seja universalmente aceita moralmente, ética e moralmente, né? Então, ele traz aqui a moral, uma moral universal, o agir como uma obrigação incondicional. Esses imperativos categóricos são imposições que o homem tem e que lhe determina a ação, a atitude que seja universalmente aceita, né? Através do seu pressuposto de age de forma tal que a sua ação, a sua atitude, o resultado da sua atitude seja moralmente aceita em nível universal. O próximo, Rui, por favor.
Na ética kantiana, ele discorre sobre uma razão que permite ao homem saber o que é melhor para si e para os outros. É uma sabedoria, é um saber, é um conhecimento de como o homem deve agir. Ele traz esse conhecimento consigo. Tá? Esse imperativo categórico, ele está presente no homem, mas ele não é resultado de imposição externa. É incondicional, age de forma tal que assim deve ser e não pode ser diferente, mas isso não é uma imposição que vem do exterior, que vem do nosso mundo em torno, né? Ele é como se estivesse, entre aspas, carimbado em nós, né? Como se nós trazemos, ele está no campo da intuição. O homem sabe, é um saber de como deve agir. E atrelado a esse saber, a esse conhecimento, existe um princípio de liberdade. Por quê? Esse princípio do saber, do imperativo categórico, está lá no critério da razão pura. Só que o homem não é só razão pura. Ele é o conhecimento, esse saber, que está no campo do intuitivo, mas o homem também é o que ele interage, aquilo que ele experimenta, aquilo que ele experiencia com a realidade em seu entorno, com aquilo que é material. Então, ali está presente as inclinações, os desejos, o que é resultante do seu aprendizado, da cultura, dos hábitos, né? E para que esse imperativo se cumpra, ele só pode ser cumprido a partir do princípio de liberdade. Essa liberdade, distinguindo não da liberdade do eu faço o que eu quero porque eu quero fazer, né? É uma liberdade que o homem tem dele, ele escolhe por fazer aquilo que deve ser feito porque ele sabe que deve ser feito. Então, exemplificando, para elucidar, eu sei que não devo roubar. Porque como é que você sabe? Como é que eu sei que não devo roubar? Porque eu sei, ponto. Eu sei. Isso está já em mim. Eu sei que não devo roubar. Mas existem circunstâncias que fazem parte do nosso cotidiano, aquilo que é contingente. Então, questões que são circunstanciais. Então, tem uma necessidade, eu estou necessitando, ou um problema de família, ou para saciar a fome, ou para atender a desejos outros, seja qual for aquilo que eu classifico como necessidade. Então, aquele necessidade que vai ter como motor a minha vontade, tá? É que vai determinar se eu vou agir conforme o que o imperativo categórico me diz que eu devo fazer, ou conforme a minha inclinação e a minha vontade. Então, é essa liberdade de agir conforme o dever ser. É a liberdade do agir conforme a máxima do imperativo categórico. O próximo, Rui, por favor. Lá na religião, nos limites da simples razão, Kant nos traz, ele nos diz que o homem é dotado de disposições para o mal e para o bem. Bom, o homem não é mau e nem ele é bom. Ele tem inclinações, ele tem disposições para agir conforme o bem ou para agir conforme o mal. E aqui ele também desenvolve uma teologia moral, segundo a qual é possível a vitória do princípio bom sobre o princípio mal. Tá? Então, ele nos traz aqui um princípio de uma reflexão, de um auxílio que vem nos, vamos dizer, reforçar para que a nossa ação esteja em conformidade com o imperativo categórico. Mas ele ressalta bem que ele nega a noção de milagre. Né? Essa vitória do bem moral, ou seja, quando eu consigo fazer com que a minha liberdade do agir esteja em conformidade com a ação para o bem moral, isso é oriundo do esforço próprio, não é resultante de milagre. Por favor, adiante, Rui. A moral kantiana, resumindo ela aqui, tentando, né, se é possível isso. Então, aqui ela traz aqui nesses 4 principais
quatro principais, digamos assim, obras dele. Na Crítica da Razão Pura, ele traz esse conhecimento a priori. A priori é que eu já trago, o homem já traz consigo. Já está, vamos dizer, carimbado no homem, né? O conhecimento, o saber. É esse o saber, ele traz na razão pura. Na Crítica da Faculdade do Juízo, ele apresenta aqui o modelo pelo qual pensamos sobre os objetos, a maneira como o nosso pensar atua sobre as ações, inclusive. Na Crítica da Razão Prática, ele traz como a razão, como que ela age para que se faça cumprir esse conhecimento que já existe a priori em nós. Que conhecimento é esse? Aquele conhecimento que ele chama de imperativo categórico. É essa imposição do agir conforme essa moral universal. Na Crítica da Religião, ele traz como nós, a partir de uma fé religiosa reflexiva, podemos concretizar a prática de tais fins. Quais são os fins? Agir conforme o imperativo categórico. A seguir, Rui, por favor. Andando um pouquinho mais, nós trazemos aqui conceitos desenvolvidos por dois filósofos da Escola de Frankfurt, né, que foram alguns filósofos que elaboraram teorias críticas com relação a exacerbação que foi dada ao conceito de razão, né? O conceito de razão surgiu como vamos dizer, uma solução para uma melhoria do homem no seu convívio social. Então, o homem se conduzir de forma melhor, ele progredir, entre aspas, utilizando-se do conceito racional. Horkheim identifica na história da civilização a razão como um princípio predominante e orientador das ações. Ele está lá no fim da razão. Ele diz, inclusive, a era da razão é o título de honra, ou seja, é um ícone, né? Esse critério da racionalidade vinha a ser um ícone como se fosse uma solução para um melhor agir entre os homens. A razão surge como elemento entre meios e fins. Então, quando ele faz essa crítica do que é trazido, do que é entendido até então, né, nos conceitos de razão, quando ele faz essa crítica, ele traz o elemento da razão instrumental, e ele coloca essa razão instrumental como sendo, o conceito da razão instrumental como sendo uma razão que serve de meio, da forma, do como que se vai agir para atingir um determinado objetivo. Ou seja, um modus operandi, né? A razão serve apenas como instrumento. É um instrumento para se atingir determinados objetivos. E aí ele distingue duas categorias de razão. Ele traz a razão subjetiva, que é interna, que é interior, e a razão objetiva, que é exterior. Tá? Desenvolvendo sobre a razão subjetiva, ela diz respeito aos mecanismos do pensamento. É exatamente o como que se deve pensar a elaboração, a construção racional para se produzir determinados objetos, para se produzir determinadas obras, para se fazer, para se concretizar, para se atingir determinada finalidade. Precisamos abrir caminhos para encurtar a distância de determinada cidade de uma para a outra. Então, como podemos fazer isso? Precisamos construir estradas. Então, o critério racional aí entra no como, para se atingir um determinado objetivo. É o modus operandi. A razão objetiva, ela já entra no outro campo.
ela já avalia a finalidade das ações, os fins, entra no mérito, entra no critério de valores dos objetivos. Então, ou seja, não fica apenas no campo dos meios, e sim do para quê, não só o como, e sim o porquê e o para quê. Para que proceder de determinada forma. Pode ir adiante, Rui, por favor. A razão subjetiva reduz a razão, segundo Horkheim. Reduz a razão, essa razão que antes era vista como ordenadora de tudo que pertence ao homem, ao mundo, inclusive ao homem, reduz a uma mera faculdade do sujeito, sem compromisso algum com a finalidade, com os fins últimos da existência humana. Né? Então, ele está trazendo aqui essa crítica, que a razão passou a ser reduzida a isso, apenas ao como se atingir um objetivo, deixando de lado aquele entendimento que existia sobre a razão, que quando se utilizava os critérios metafísicos, né? Porque aí também entra a metafísica foi deixada de lado como método, né? Como método de se fazer ciência. Então, essa razão subjetiva, ela acaba reduzindo a razão, como essa razão que é mais ampla, a uma mera avaliação do modus operandi. E já a razão objetiva, ela se refere a um empreendimento que se dá tanto na mente individual e também no mundo objetivo. Ou seja, essa razão objetiva, ela dialoga com o que fazer, para o que fazer e os resultados dessa ação. Né? Qual a finalidade e qual o resultado que essa atitude, essa ação, ela pode atingir, ela pode vir a causar. Então, está no campo dos valores, da avaliação de valores. Encontramos essa forma de razão nas interpretações, essa forma de razão objetiva, nas interpretações míticas, nas religiões, nos sistemas filosóficos que antecedem o iluminismo. A razão objetiva, segundo Horkheim, sucumbe à razão subjetiva e ocorre aquilo que ele chama de crise cultural presente, né? Quando essa razão é apenas mero analítica do como fazer, ela cede espaço para essa razão subjetiva, essa razão objetiva que avalia, que vai além do como fazer e avalia os fins e as consequências. A próxima, Rui, por favor. Aqui entramos no que é chamado de banalização do mal ou a banalidade do mal, né? Então, vemos que presenciamos uma barbárie racionalizada com o nazismo alemão. Hannah Arendt indica a indiferença ao sofrimento do próximo como demonstração de crueldade, banalização do mal. Ela evidencia o uso de uma razão instrumental que transforma as mortes e tudo mais envolvido em algo necessário. Tá? Então, estamos sinalizando aqui, e acho que vale a pena até ressaltar, porque todas as demonstrações de barbárie humana não se reduz apenas àquilo que foi presenciado por nós no período da Segunda Guerra, com o comportamento, né, do que se deu nos holocaustos, né? Nós estamos apenas focando nisso aqui porque estamos pontuando dentro do contexto histórico, tá? E esse exemplo de Hannah Arendt, né, que ela traz quando ela participa e ela acompanha o julgamento de um dos oficiais
da SS, não que ele seja também o único e que também assim foi pego para Cristo, mas é porque seja uma representação do que ocorria de forma geral, tá? Então, é usado como modelo. Então, por isso que a gente acaba citando isso, porque a partir daí nós podemos fazer inflexões e avaliações de um contexto mais amplo. Então, ela aqui, quando ela acompanha o julgamento e ela presencia no depoimento desse oficial da SS, ela vê com perplexidade que não está ali um homem demonstrando uma animalidade humana, né? Se podemos dizer assim. Tá? O que ela vê é um homem, um burocrata, que se dizia apenas cumpridor do seu dever. Né? Então, ou seja, a ele era dada uma tarefa e essa tarefa precisava ser cumprida. Não importa, não importa o que se vê na ponta final daquela tarefa cumprida. Tá? Então, se o resultado do cumprimento dessa tarefa vai resultar em milhares de mortes, em sofrimento, em degradação humana, na expoliação humana, não importa. O que importa é que ele era um homem que tinha que cumprir uma logística. Ele cumpria uma logística, aquela logística precisava, aquela tarefa precisava ser cumprida a contento. Independente, ele não estava preocupado que aquela tarefa dele bem cumprida resultaria na morte de milhares e milhares. Isso não estava, né? Isso não estava não era o seu foco mental. Né? Então, ela traz aí justamente o sentido de banalização do mal. Não importa que o que nós façamos vá resultar nas atrocidades, na degradação humana, vai resultar na impobridade da dignidade humana, né? Não importa. Tá? Não importa. O que precisava é que algo precisava ser feito. Aquilo precisava ser feito, aquilo era necessário. Necessário por quê? Porque havia um postulado maior. Esse postulado maior visava atingir determinados objetivos e aquilo precisava acontecer. Aquilo precisava ser feito. Ponto. Simples assim. Né? Então, assim, qual é o problema se vai resultar em mortes? Se todos nós vamos morrer um dia, né? Todos nós não vamos morrer um dia, então qual é o problema? Né? E aí eu faço uma ressalva. Tá? Temos um raciocínio falacioso. Tá? Todo homem é mortal, sim, todo homem é mortal, todo homem vai morrer um dia, sim. O homem pode fugir disso? Não pode fugir disso, então por que não morreu já? Então, essa é a conclusão falaciosa que leva a uma análise completamente distorcida, que leva a uma conclusão distorcida. Tá? Estamos em 2021. Presenciamos situações, tanto quanto aterrorizantes, que duvidamos ser o ser humano capaz. Duvidamos que o ser humano seja capaz de comportamentos e de atitudes que possam vir a resultar numa degradação humana que impacta, né? E que deveria impactar ao próprio praticante de determinados atos, de determinadas decisões, né? Não fosse bastante, constatamos ainda o apoio de um grande número de parcela da sociedade. Então, me permita beber um pouquinho de água, por gentileza. Desculpe. Não sendo bastante, constatamos ainda o apoio de um grande número da parcela da sociedade, daqueles que convivem conosco. Né? Adiante, Rui, por favor. Contextualizando, nós vivemos em um período conturbado.
presentes desequilíbrios econômicos, políticos e sociais. Questionamentos surgem sobre a solidariedade e a justiça. E quanto ao amor ao próximo com sua máxima, somos todos iguais. Onde fica essa máxima, somos todos iguais? É isso que nós vemos, e isso faz parte de slogans diários, cotidianos, constantes, quero dizer. Somos todos iguais, não há diferenciação, independente de raças, de etnia, independentes de classe social, somos iguais, somos. É isso que nós vemos. Onde está o ideal iluminista que indicava a razão como condutora do aperfeiçoamento humano? Vemos narrativas e argumentos. Aí, Rui, narrativas, né, que está tão na moda. Vemos narrativas e argumentos em defesa de teorias que buscam sustentar atitudes nefastas, levando à dor e à morte milhares de seres humanos. É um reflexo de um sistema econômico perverso? É por ignorância? E aqui, ressaltando a ignorância no sentido de falta de conhecimento. Não a ignorância que adiante nós vamos abordar, não a ignorância no sentido da falta de maturidade espiritual, a ignorância do ser como ser espiritual que ainda está no seu início do seu caminhar e que ainda é ignorante. Aqui a ignorância no sentido de ignorar fatos, de ignorar a respeito de, né? No sentido de falta de conhecimento. E aí ainda é mais assustador porque nós hoje temos acesso a tantas informações, né? E não vamos entrar aqui também nas questões, aí vem outra, porque as questões, os braços, né, que cada uma dessas abordagens vai apontar, são inúmeros. E aí nós diremos, sim, mas a nossa educação escolar hoje realmente deixa a desejar. Então, o acesso à informação não garante a construção de um conhecimento, vamos dizer, minimamente sólido. Tá, ok. Mas temos acesso a informações, né? E o que podemos deduzir daí, será que também existe um não querer, uma falta de interesse, uma falta de desejo de se informar melhor, do buscar saber aquilo que está além do que é o óbvio no seu entendimento, né? E o que é isso? É um sistema político e econômico que é perverso e que impõe um pensamento tão restrito e que impede, né? Que se faça, que se vá além, que se busque mais para poder ter uma compreensão mais ampla. O próximo slide. Vemos aqui, vamos falar aqui sobre a lei moral. Você me desculpe, eu fico um pouco tensa em falar sobre isso. O germe do mal está na essência humana? Na perspectiva kantiana, o homem ele é dotado da capacidade de livre escolha. No conceito de razão subjetiva, pela qual os fins justificam os meios, encontramos o elemento que distorce o princípio ético-moral, que se coaduna com a ética espírita. O que está dito aqui? Tá? Kant diz, o homem ele é livre, ele é dotado dessa liberdade para fazer escolha. E essa escolha está lá naquilo que ele traz consigo, no conhecimento do que deve fazer. Ele sabe o que deve fazer. Mas ele pode escolher não fazer o que deve. Pode escolher fazer aquilo que não está dentro do imperativo categórico, né? A razão subjetiva é aquela que articula apenas o modus operandi para atingir um determinado objetivo, né? Os fins não importam, os fins justificam os meios, o que interessa é atingir o objetivo, e não importa se isso
implica em passar por cima de valores outros, não importa, o que importa é que a finalidade seja atingida, encontramos aí essa distorção, né, entre o princípio ético, a razão subjetiva, e o princípio ético-moral, que emoldura a ética espírita. A ética espírita, está pautada na ética do Cristo, nos ensinamentos deixados por Jesus. A filosofia espírita, ela advoga o conceito de fé raciocinada, mas é uma racionalidade em cumprimento da justiça divina. Então, aqui, ela se comunga com a razão objetiva, posto que a razão objetiva, ela entra nos critérios da avaliação dos valores, dos fins, da finalidade, né, da ação. Objetivam os fins moralmente superiores, embasados no amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Tá? Adiante, Rui, por favor. Eu trouxe aqui um trecho de uma reportagem que eu vi, tá na revista... Meu Deus, até esqueci, desculpe. Daqui a pouco eu lembro. Agnes Heller, ela era, né, porque ela já desencarnou, ela foi uma sobrevivente do Holocausto, uma alemã de origem judia, e ela, El País, da revista, desculpem. Nessa revista, numa reportagem que eu vi, que eu tenho recebido alguns exemplares, ela diz que é a única certeza que ela tem, é a única fé que ela tem, a única certeza que ela tem, ela diz, é que até no meio do pior inferno, continuam existindo pessoas boas, capazes de ajudar os demais a se salvarem. Ela diz ainda, a banalidade do mal se opõe, hoje, ao chamado esquecimento do bem. A banalidade, desculpem. A banalidade do mal se opõe ao chamado esquecimento do bem. Como se a humanidade estivesse possuída definitivamente pelo mal, sem espaços para a bondade. Tá? Então, o que ela está dizendo aí? Ela está dizendo que parece que esse postulado de que o que importa é se atingir um determinado objetivo, que muitas vezes vamos fazendo, vamos executando, sem até nos darmos conta, mas o que é que eu estou fazendo aqui? E por que é que eu estou fazendo isso e para quê? Né? E passando por cima de valores e princípios que são basilares, né? Que está no homem, está encravado, né? Digamos assim, no homem, porque está atrelado à lei moral, que é a lei divina, e dá a sensação de que parece que o homem esqueceu de que ele é capaz de fazer uma escolha por uma ação que seja para o bem e não para o mal. No próximo, vemos aqui a ética espírita. No pensamento espírita, o homem não é nem bom nem mau, apenas ignorante. A razão objetiva pode ser um instrumento que auxilia o homem a fazer melhores escolhas. Né? Então, a razão objetiva pode ser um instrumento para que o homem ele consiga fazer suas melhores opções e as opções para o bem. Educando-se, instruindo-se segundo os princípios de respeito e amor para com o semelhante, para com a vida e para com Deus. Então, a ética espírita, a racionalidade espírita, ela traz que o homem é capaz, porque está nele essa habilidade e essa possibilidade de escolher entre agir para o bem ou agir para o mal. Né? Ele, na sua ignorância, aqui na ignorância espiritual, ele pode ainda não se dar conta e precisa aí se instrumentar melhor, se instruir mais, desenvolver mais o seu conhecimento pautado no que
o ensinamento do Cristo nos traz, que vai nos dar essa solidez, que vai nos dar, está nos dizendo, tudo que o Cristo nos trouxe, nos deixou, está dito, está posto, né? Está ali, deixado por ele para nós. Cabe a nós buscarmos e entendermos melhor e trazermos quando vamos fazer essas escolhas. Na questão 631 do Livro dos Espíritos, consta, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Sim, a resposta dos Espíritos. Quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, a inteligência, a capacidade racional, a capacidade de refletir melhor para poder distinguir. Porque o homem sabe, está nele. Ele sabe o que deve fazer. Ele só precisa buscar isso e buscar agir em conformidade com isso, com as leis divinas. O próximo, ainda citando, né, aqui alguns itens do Livro dos Espíritos que reforça esses princípios. Na questão 631, nos é dito, o homem, tem os homens... Está repetido, desculpem. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo, já foi dito. Na questão 634, os Espíritos dizem, já o dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o seu caminho. Então, aí está o livre-arbítrio, aí está a liberdade de escolha. O homem é livre, mas livre nesse sentido. Nesse sentido, para escolher agir em conformidade com aquilo que ele já sabe que deve ser feito, né? Na questão 843, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente o de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, é essa liberdade que, na realidade, é utilizada num sentido totalmente equivocado, no sentido distorcido, a liberdade do ir e vir, a liberdade de fazer, a liberdade de escolher se eu faço ou se eu não faço, desde quando quando se utilizando dessa liberdade de ação, pode estar causando e implicando em consequências que sejam moralmente mal para outro. Então, o meu livre-arbítrio deixa de existir. Ou seja, não é que ele deixa de existir, o meu livre-arbítrio aí não entra como um elemento que dê solidez a essa escolha, porque eu estou utilizando mal o meu livre-arbítrio. Eu estou fazendo escolhas que vão trazer consequências que moralmente estão em desalinho e desacordo e que não podem ser aceitas universalmente como melhor para todos, porque pode ser bom para uns, mas não vai ser bom para todos. É um princípio da lei universal, é a lei moral. A lei divina, ela é universal. Ela não implica em o bem para uns, implica no bem para todos. Finalizando, eu trouxe aqui a lei do amor, que todos nós já conhecemos, mas só para fechar, né? Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas, né? Então, esse amar ao próximo como a ti mesmo implica em querer para o próximo aquilo que eu desejaria para mim. Então, as minhas escolhas precisam ser, as nossas escolhas, a escolha do homem precisam ser pensadas nesse sentido, do que é melhor para mim, que tem que ser melhor para o outro. Se for o melhor para o outro, que seja também para mim. Muito grato, desculpe. Gratidão.